Finalmente, no final de setembro de 2023, a AMD trouxe na sua apresentação o AMD Fidelity FX Super Resolution 3.0, solução para bater de frente aí com o DLSS 3 e o Frame Generation da NVIDIA, que trabalha aí com inteligência artificial para fazer as melhorias de imagem e os Optical Flower para poder fazer a aceleração aí dos frames, para que o seu jogo trabalhe aí de forma mais fluida. Então a AMD traz uma solução por software que nos testes realizados ali na apresentação que eles fizeram, nós tivemos um ganho de desempenho notável tanto em 1440p quanto em Full HD com a RX 7600 e a RX 7800 XT, como vocês podem ver aqui no jogo Immortals of Avenue. Então, é um jogo que vem com a solução nativa ativada internamente dentro do próprio jogo, otimizada para que você tenha aí uma fluidez maior na transição aí dos FPS do teu jogo. Então, como a gente pode ver aí, a latência também caiu, houve melhoras significativas. E o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode fazer para baixar o Drive Technical Preview da AMD, que vem com essa solução integrada via software, para que a gente possa analisar aí nos jogos se houve realmente um ganho de desempenho e fluidez para as séries da AMD RX 6000 e RX 7000. Então, antes da gente começar aqui a falar sobre o FSR 3 e o Fluid Motion Frames da AMD, eu trouxe aqui para vocês uma matéria da PC World que foi escrita por Seven Baldwin em 20 de outubro de 2023, logo após a divulgação pela AMD sobre a tecnologia dela para concorrer com o DLSS 3 da NVIDIA junto com o Frame Generation dela. Então, isso foi apresentado lá na Gamescom de 2023 e o FSR 3, pessoal, nada mais nada é do que um upscaling mais aprimorado se comparado com a versão 2.0 do FSR da AMD. Ele traz algumas melhorias aí na parte gráfica, parte visual, devido ao seu novo algoritmo e consegue melhorar as imagens, trazer uma clareza, brilho, uma nitidez, contraste melhor das imagens que são geradas pela tua gráfica, pela tua placa de vídeo. E o FSR3 ele trabalha de três maneiras diferentes. Eu posso trabalhar com ele usando a visualização nativa do teu monitor, se for 4K, 1440p ou 1080p, ele trabalha de forma nativa, como ele também trabalha fazendo o scaling de imagem, fazendo com que a resolução seja um pouco diminuída para que ela chegue no resultado final, que seria a resolução total aí do teu monitor. Se for um monitor 4K ou uma TV 4K, ela vai poder fazer o upscaling em 1440p para chegar em 4K ou em 1080p para poder chegar em 4K também. Isso vale para resoluções menores também. Eu posso usar 1440p de forma nativa, como eu posso também fazer com que o FSR3 trabalhe fazendo upscaling de imagem, pegando 1080p e levando para 1440p, perda mínima de qualidade. E pelo que a gente viu, o FSR3 está muito melhor do que o FSR2 da AMD. Então, nós temos aqui o Fidelity FX Super Sample, que é a abreviação do FSR3. Ele foi apresentado lá na Gamescom, como vocês podem ver aqui. E uma das grandes novidades dele é o Fluid Motion Frames. Você consegue incluir frames no meio de cenas para que você tenha uma fluidez melhor aí nos FPS que são gerados aí pela tua placa gráfica. E além disso, a AMD também trouxe uma tecnologia chamada HyperX RX, que vai intensificar a latência, ou seja, ele vai diminuir a latência para que esses quadros sejam formados, diminuindo o tempo desse quadro, e ainda vai trazer o anti-lag para que você tenha um tempo de resposta melhor nos controles quando você está. Vou descer um pouquinho aqui essa matéria para pular isso aqui, porque vocês já devem ter ouvido falar muito sobre o FSR3 esses dias, principalmente com vários vídeos aí que têm saído na internet. Mas uma coisa eu preciso ressaltar que o HyperX RX ele só funciona com as AMDs, as Radeon, melhor dizendo, e terceira geração de RDNA. Para a série 6000, que é a geração anterior, o HyperX RX ele não funciona. Eu tenho um anti-lag, eu tenho frame motion frames lá,
Eu tenho também o upscaling de imagem, que é o FSR3, mas essa tecnologia de você habilitar o HyperRX, aonde ele vai ativar todos os recursos da AMD para a tua gráfica, isso vai funcionar apenas na RDNA3 com um clique. Então, nós temos aqui as informações sobre o FSR3, suportados aí pela série 7000, 6000, eles falam também de RDNA primeira geração. Funciona também com as NVIDIAs RTX 4000 Ada Lovelace, com a Ampere e com a Turing. Só que a AMD ela fala que o ideal é você usar a partir da RDNA 2, não a partir da RDNA 1. Por que isso? Porque a RDNA 2 e a 3 elas já estão preparadas para o uso dessa tecnologia, enquanto que a 1 tem algumas limitações técnicas. Então, o suporte mínimo do FSR3 é a partir da RDNA 1, mas a AMD ela recomenda que você comece a usar essa tecnologia a partir da RX 6000 e, consequentemente, aí a 7000. Isso vale também para as RTX, mas eles recomendam você usar ela a partir da 3000. O suporte mínimo é a partir da 2, mas você pode estar usando ela aí também com outras placas gráficas da NVIDIA para utilizar aí para ganhar os frames que você vai precisar. A outra vantagem que eu vi na AMD comparado com a NVIDIA, além de implementar isso via software, é que você pode estar utilizando o FSR3 e o Frame Motion Frame da AMD através de drivers. Se os jogos não forem suportados ainda pelo FSR3 e ele também não tiver nativamente o Fluid Motion Frames da AMD, você pode habilitar isso no drive e ele automaticamente vai subir os FPS dos teus jogos. Necessariamente é importante dizer que, quando isso é implementado pelos desenvolvedores, existe uma otimização do FSR junto com o Fluid Motion Frame e vai trabalhar melhor dessa forma implementada nos jogos do que pelo Drive. O Drive vai dar uma ajuda, mas não vai resolver em definitivo todas as situações para todos os jogos, porque a gente pode ter alguma perda de performance ou algum desempenho não esperado quando você faz isso aí via Driver. Mas é uma tecnologia aberta que não requer hardware de aprendizado de máquina, como eu falei, ao contrário da NVIDIA. Ela é suportada por uma ampla gama de produtos e plataformas, incluindo console de jogos. Ele trabalha já calculando mais pixels de amostragem dentro do quadro atual, que a gente pode perceber e vai poder gerar mais desempenho introduzindo esses quadros, né, que são interpolados ali na hora que a tecnologia está criando esse upscaling e fazendo a criação dos quadros fictícios, digamos assim, para que ele possa ser incluído entre um quadro que é gerado pela placa e, ao invés dela entregar esse quadro pronto para o monitor poder ser exibido, né, gerado, ela inclui mais um outro frame entre essa carga de trabalho que foi processada antes da entrega, ela inclui mais um frame para que o próximo frame seguinte seja gerado. Então, ele entrega uma velocidade e uma fluidez maior por conta disso, usando essa interpolação de quadros e inserindo um quadro no meio entre eles. Aqui nós temos um exemplo no quadro do jogo Forspoken, onde ele mostra que o jogo saiu de 36 FPS indo para 122 FPS em modo 4K, com o Ultra High QRT habilitado junto com o FSR3 no modo Performance. Então, com essa tecnologia do FSR3 mais o Fluid Motion Frames, a gente tem um ganho de performance aí que pode chegar até 3 vezes, segundo a AMD, em alguns casos até 4 vezes a performance natural aí do jogo. Descendo um pouquinho mais aqui, nós temos a forma como ele faz esse processo todo de inclusão desses frames entre um quadro que está sendo gerado pela gráfica, o upscaling de imagem, o quadro que ele coloca no meio e depois o quadro futuro que são entregues. A AMD fala que essa tecnologia temporal de upscaling, ela trabalha com passado, presente e futuro, tentando prever aonde o quadro vai ser direcionado para que, via driver ou via otimização, através da tecnologia, via software, ele consiga fazer com que o quadro seja inserido ali naquela posição, mais ou menos na mesma direção aonde está acontecendo aquela cena. Então, com isso, você tem mais ou menos aquela mesma sensação que você tem com o DLSS 3, os Optical Floors da NVIDIA, via hardware, aonde você tem uma cena que praticamente é imperceptível você ver algum defeito nela, a não ser que você faça uma pausa e fique olhando frame a frame. Aí você vai ver
algumas diferenças aí do DLSS 3 para o FSR 3. Vou mudar aqui para pipeline para ficar mais fácil de explicar aqui para vocês. Então, o modo tradicional, nós temos ali a main render, upload, postfix e depois a UI e depois a entrega da carga de trabalho. O que é que seria isso? Primeiro a GPU ela faz a carga de trabalho, aquele primeiro quadro, mais ou menos aqui nessa. Terminou de carregar o quadro, isso sem upscale, ele vai fazer o pós-processamento que vai incluir os filtros nativos lá do jogo, depois ele vai entregar para a interface e no final ele entrega a carga de trabalho mostrando o quadro na tela. Esse é um modo nativo de renderização sem upscaling. Com a introdução do FSR2, subindo aí para o upscaling de imagem, né, quase dobrando a questão ali da qualidade, não só da imagem, mas também da fluidez dos quadros que são processados, nós temos ali a carga de trabalho sendo gerada pela gráfica, ele aplica o upscaling no meio do caminho, antes do pós-processamento dos filtros, para entregá-la para a interface do jogo. Depois ele cria uma nova carga de trabalho, incluindo ali um quadro, e depois ele aplica novamente os filtros, faz o pós-processamento e entrega o quadro no teu monitor. Então, usando o upscaling de imagem do FSR 2.0, foi possível que a AMD conseguisse aumentar aí a performance de entrega de quadros com essa tecnologia, sem usar a tecnologia nativa. Mas ela ainda estava atrás do DLSS 2.0 da NVIDIA. Quando a NVIDIA lançou o DLSS 3.0, ela ficou mais atrás ainda. Então, veio o FSR 3 com uma nova proposta, onde eu tenho a carga de trabalho sendo gerada pela gráfica para gerar o quadro, tenho o upscaling de imagem com interpolação antes da aplicação dos filtros, da entrega lá para a interface. Depois ele é acrescentado mais um quadro, gera uma nova carga de trabalho para o próximo quadro, faz a inserção novamente ali de um quadro antes do pós-processamento, gera a entrega lá para a interface, faz a criação do quadro futuro para que a carga de trabalho seja entregue no final do monitor. Então, com isso, ela conseguiu fazer a interpolação do upscaling de imagem. Pode ser trabalhado também de forma nativa, sem precisar do upscaling. Essa é uma das vantagens do FSR3. Fazendo essa inserção dos quadros entre a geração de um e outro antes da entrega futura, ela conseguiu aí fazer com que os quadros pudessem ser dobrados e até triplicados na questão da fluidez e na entrega final da imagem. Então, o FSR3 ele trabalha basicamente dessa forma via software. Eu não preciso de um hardware dedicado para fazer isso. Então, a vantagem de você hoje ter uma placa da AMD é que você pode usar essa tecnologia tanto implementada nos jogos através das otimizações que é feito pelos desenvolvedores, implementando ela lá diretamente no jogo, ou você pode usar isso via driver. A NVIDIA não entregou isso para a gente na geração RTX 3000 e também não fez essa entrega na geração RTX 4000. Na 4000 ela precisa de um hardware dedicado para fazer o que a AMD está fazendo via software, coisa que a NVIDIA falou que não dava para fazer, porque para você conseguir renderizar os quadros em tempo real, você precisaria ter um hardware dedicado para fazer isso. E a AMD mostrou que não necessariamente eu preciso disso para ter uma fluidez melhor. Eu não estou aqui dizendo que uma é melhor do que a outra, cada uma tem uma proposta diferente. Eu sou usuário de NVIDIA e usuário de AMD, e eu sei as vantagens e desvantagens que você tem para outra, o que você ganha e o que você perde, mas no final das contas eu acho que todos os jogadores saíram ganhando com essa tecnologia que está sendo implementada. Queria que vocês deixassem aí um comentário o que vocês acham sobre isso. Agora, com relação ao driver, nós temos aqui essa outra aba aqui, e o driver para que você possa usar o AMD Fluid Motion Frame de forma via driver, eu não vou nem dizer você de forma nativa, porque a nativa teria que ser implementada via jogo, mas como o drive final ainda não saiu, a gente está na versão Technical Preview. Está previsto para a AMD soltar o drive oficial já no primeiro trimestre de 2024, com todas as implementações e otimizações que são necessárias para que os jogos possam rodar 100% sem nenhum problema. A gente sabe que pode ser que quando ela entregue isso no futuro ainda tenha alguns probleminhas para ajustar, porque é uma tecnologia nova, ainda está sendo amadurecida, mas esse Drive Technical Preview, o último que saiu, a versão 23.30.13, ele já está entregando uma performance incrível via driver em relação ao AMD Fluid Motion Frame, para que você possa criar esses quadros
interpolados, né, na hora que a imagem está sendo feita, e ele funciona tanto com FSR 3 quanto com FSR 2.0, e funciona também nas placas da NVIDIA RTX 2000, na série 2000 e na série 3000 também você consegue utilizar isso. Lógico que a vantagem de você ter um AMD com relação ao uso pelo driver é que você não depende de mods externos para implementar isso nos jogos. Basicamente funciona com qualquer jogo que você imaginar. Existem uns que estão otimizados melhor para o drive e outros que não, mas no geral a AMD ela tem essa vantagem com relação à NVIDIA, porque se eu tenho uma gráfica da série 6000 ou da série 7000, eu posso usar o drive preview para poder estar fazendo os testes aí do AMD Fluid Motion Frame junto com o Anti-Lag, que funciona aí com as RX 6000 e o HyperX RX, se você tiver aí com a série 7000. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam baixar o drive aqui se vocês quiserem e depois fazerem o teste aí de vocês. Bom, pessoal, antes da gente encerrar aqui o vídeo, eu vou abrir aqui o Adrenaline e tem duas maneiras, basicamente, de você habilitar ele. Uma é você vir aqui na parte dos jogos, clicar aqui no jogo, vir aqui na parte do AMD Fluid Motion Frames e habilitar ele aqui. Se o jogo tiver em tela inteira, na configuração dele, o Fluid Motion Frames vai ser ativado lá para o jogo, você já vai ver uma diferença de fluidez na tela. Essa é um dos processos. O outro é você abrir o jogo e dentro do jogo você chamar o Alt R do Adrenaline e naquela opção ali e habilitar o Fluid Motion Frame diretamente para o jogo. Se a tela estiver inteira e o jogo for compatível, ele vai automaticamente habilitar naquela hora que você clicar. Se ele não habilitar, você fecha o jogo, habilita lá como eu mostrei para vocês, abre o jogo novamente que ele já vai estar habilitado lá. Ainda tem esse bugzinho aí de às vezes você marcar e ele não está habilitado. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, dessa explicação aqui que eu dei para vocês. Próximos vídeos, como eu falei, eu vou trazer alguns jogos para vocês verem. Deixem no comentário aqui o que vocês gostariam de ver de implementação do Fluid Motion Frames via Driver, quais são os jogos que vocês querem ver, e a placa de vídeo que eu vou usar para os testes é uma RX 6900 XT. Quem não for inscrito ainda aqui no canal, convido vocês a se inscreverem, isso nos ajuda demais. Divulguem aí os vídeos da gente também, compartilhando através de rede social, com amigos. Tem outros vídeos que eu vou trazer aqui no canal para vocês a partir de janeiro. Esses meses aí estava muito quente e não estava dando para ficar aqui na sala com o computador ligado, porque eu não tenho ar-condicionado ainda. Mas eu vou procurar trazer aqui alguns vídeos novos em janeiro, alguns de cursos voltados para a área de infraestrutura, rede, servidores, e vou trazer também outros vídeos relacionados a jogos, placas gráficas, a parte de hardware e o que vocês mais quiserem ver. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.